Vamos começar revisando os conceitos de velocidade média e aceleração através de exercícios. O exercício 1 é um exercício da Unesp São Paulo. Diz o seguinte: num caminhão-tanque em movimento, uma torneira mal fechada goteja à razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre as marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. É o seguinte, pessoal, nisso aqui não precisa-se obrigatoriamente usar fórmula. Vamos fazer um desenho. Assim, nós temos uma primeira gota que cai aqui, no ponto zero. Essa é só uma gota de marcação. Ela caiu, marcou, comecei a marcar o tempo. Portanto, passados-se 2,5 metros, eu tenho uma outra gota. Passa-se mais 2,5 metros, 2,5 metros mais 2,5 metros, 5 metros. Uma segunda gota. Nesse tempo que se passou, é razão de gotejamento, 2 gotas por segundo. Então, vai levar o tempo de 1 segundo. A distância vai ser qual? De 0 a 5 metros, 5 metros. A velocidade média desse caminhão vai ser o quê? A variação da distância pela variação do tempo. Qual foi a variação da distância? 5 metros. Tempo, 1 segundo. Velocidade, 5 dividido por 1 é 5 metros por segundo. Essa é a resposta. Exercício número 2, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. O gráfico abaixo representa a velocidade de um ciclista em função do tempo, num determinado percurso. A velocidade média do ciclista foi em quilômetros por hora. É o seguinte, pessoal, vocês têm um gráfico de velocidade em quilômetros por hora e tempo em horas. A área desse gráfico vai ser o deslocamento feito pelo ciclista. Olha só, inicialmente aqui, ó, nessa primeira parte, a gente tem um retângulo. Um retângulo com quais proporções? A altura dele, ponto 0 a 24 é 24. Essa distância de base aqui é de 0 a 2. 2. Portanto, a área de um retângulo é base vezes altura. A área vai ser 24 vezes 2. Portanto, 48. Qual a unidade? Quilômetro, porque é distância. E agora eu tenho um outro retângulozinho menor. Esse aqui nós vamos chamar de retângulo 1. Retângulo 1. Esse aqui nós vamos chamar de retângulo 2. O retângulo 2, nós temos o quê? 1 de base, que é 3 menos 2. E a altura, 12. Portanto, a área será base vezes altura. Base, 1. Altura, 12. 1 vezes 12, nós temos uma área de 12. Portanto, é quilômetros, né? Porque é distância. Portanto, o deslocamento total do móvel são 48 quilômetros mais 12 quilômetros. O deslocamento total será de 60 quilômetros. Qual que é o tempo? Está aqui, ó. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. O tempo vai ser de 3 horas. E aí nós conseguimos calcular a velocidade média. Não é a distância pelo tempo? Portanto, velocidade média será distância 60 dividido por um tempo de 3 horas. A velocidade média será de 20 km por hora. Portanto, a resposta certa para esse teste é a letra D. Exercício número 3. URGS. Numa experiência para analisar o movimento de um móvel,
um aluno identificou 3 posições, O, P e S, indicadas na figura e obtidas em intervalos de tempos iguais. Então está aqui a figura O, P e S. Os pontinhos vermelhos vão definir a posição do móvel em cada instante. As distâncias entre os pontos identificados por letras consecutivas são iguais e o móvel partiu do repouso em 0, ou seja, no caso, o meu 0 é coincidente a O. Considerando que as 3 posições caracterizam o movimento, qual será a posição do móvel ao fim de um mesmo intervalo de tempo seguinte, contado a partir do instante em que o móvel estava em S? E aí são apresentadas as alternativas. Portanto, pessoal, vocês veem, se isso aqui ocorre em tempos iguais e as distâncias são iguais, vocês veem que o móvel primeiro anda 1 unidade e aqui anda 1, 2, 3 unidades. Então, se eu estou aumentando a distância no mesmo tempo, eu estou tendo aceleração. Qual foi o incremento? Incrementei 2 posições em relação a essa. Ó, 1, 2, 3. Eu tinha 1, andei mais 1 e 2 na sequência. Portanto, isso aqui é a minha aceleração. O próximo ponto vai ser a mesma distância que eu tinha aqui, que são 3, mais o incremento que é a minha aceleração. Portanto, 1, 2, 3, mais aceleração, mais 2. 1, 2. O móvel, no próximo instante, vai estar exatamente em Y. Ou seja, ele anda o mesmo espaço anterior, mais a aceleração até esse ponto aqui. Vocês entenderam isso? A resposta certa é letra D.